A série sobre Mateus 24, sermão profético de Jesus Cristo, acaba hoje aqui no canal. Eu tentei resumir ao máximo que pude a quantidade de vídeos, mas o assunto é longo. Eu falei que eram 51 versículos. A gente não podia abordar isso em apenas uma situação. A gente tinha que dividir ao máximo para não deixar vocês cansados, nem estorvados de tanto vídeo, nem de tanto conteúdo de 1h30 de vídeo. Bom, esse canal só existe graças a vocês. E eu só faço vídeo por causa de vocês. E é por causa de vocês que esse canal ainda respira. E graças a vocês também, ontem nós chegamos à marca de 4.000 inscritos. Eu quero agradecer de coração a você que se inscreveu, você que deixa seu like, que compartilha, que comenta. 4.000 pessoas contribuindo para o andamento desse canal. Isso para mim é uma satisfação. Bom, a vinda de Jesus é estudada pelas seguintes linhas teológicas. A primeira é a pré-tribulacionista, que alega que Jesus virá antes da grande tribulação, que é, como eu acabei de falar, a linha plausível, bíblica, a que eu creio, a que eu ensino e que 90% dos cristãos acreditam. A segunda é a mini-tribulacionista, que diz que a igreja será retirada da terra na metade da grande tribulação. E a terceira é a pós-tribulacionista, que insiste em dizer que a igreja iniciará na grande tribulação e só será resgatada por Jesus ao término dela. Agora me pergunte de onde foi que esse pessoal tirou isso aí. Eu não tenho a menor ideia, só sei de uma coisa. Da Bíblia não foi. É só você parar e ouvir as argumentações de um pós-tribulacionista, cara. Quando não usa um versículo, uma passagem bíblica que não condiz com o assunto, traz apenas conjecturas próprias e nada mais. E a Bíblia não vive à base de conjectura, ela mesma se responde. A ideia do harpazo para alguns é como um problema incurável em suas mentes, mas que pode ser compreendida facilmente por qualquer pessoa que leia a Bíblia sem pretensões de defender aquilo que acredita, cara. A Bíblia é autoexplicativa. Ela não precisa de nada além do que o texto diz para dizer o que quer dizer. Nossa mente ocidental não está preparada para compreender termos, costumes e regras orientais que vão desde a maneira de se alimentar às roupas que se usavam. Existem coisas que hoje a gente só sabe o seu significado graças àqueles que lá atrás pesquisaram e traduziram os textos bíblicos em palavras mais próximas da nossa cultura, para que assim pudéssemos ter uma compreensão mais ampla sobre aquilo que a Bíblia quer passar. Por isso, é importante entender que a maior parte da Bíblia não foi escrita para nações gentílicas. E não estou dizendo com isso que as ordens divinas aos judeus não nos servem de exemplo, cara, mas apenas esclarecendo que cerimônias e ritos culturais não vão acrescentar em nada na sua vida espiritual. Isso no tocante às coisas judaicas. Certas coisas foram específicas para judeus e pronto. Um exemplo claro disso é o costume de lavar as mãos para comer, que era judaico, conhecido como tradição dos anciãos, uma prática milenar tradicional que acabou virando regra básica de higiene. Então, galera, hoje vamos concluir toda a questão do arrebatamento da igreja que aparece de forma velada dentro da Bíblia. Beleza? Vem comigo. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. Há textos que falam sobre a vinda de Jesus de maneira oculta e outros que falam abertamente. Jesus, porém, em momento algum fala do arrebatamento abertamente. Jesus não. Ele sempre abordou o assunto de uma forma velada para que esse mistério fosse revelado apenas àqueles a quem foi dado o conhecimento das coisas celestiais, cara. Um desses termos é harpazo, que, como já falei em vídeos anteriores, significa arrebatar, tomar com força, transportar com rapidez de um lugar para o outro. O segundo termo é parousia, que significa presença, aparição, manifestação visível. A única vez que Jesus cita a palavra igreja em 3 anos e meio de ministério está registrada em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note que Jesus, em vida terrena, nunca falou diretamente com a igreja. Ele fala da igreja na terceira pessoa, observe. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Viu? Jesus sempre falava com os judeus. E por tabela, aquilo que foi passado a ele se aplica a nós, cara. Ou seja, existem coisas que foram ditas aos judeus que se aplicam e outras que não se aplicam a nós. Principalmente no que tange às questões culturais, rituais
e cerimoniais. A revelação da igreja foi trazida por Paulo, que recebeu a missão de anunciar o evangelho da graça aos gentios. Por isso, que grande parte das suas cartas foi endereçada às igrejas. Pedro até tentou evangelizar os gentios, mas não teve muito sucesso. Sua única experiência com os gentios foi aquela de Cornélio, do capítulo 10 de Atos. Deus até precisou aparecer para Pedro em visão e mostrar que ele não poderia colocar as questões culturais acima das espirituais quando chamou de imundo aquilo que Deus purificou. Por isso que a missão para alcançar os gentios ficou para Paulo. Missão esta tão importante que Paulo escreveu 13 cartas só para as igrejas. Notem bem, os judeus já têm todo o Antigo Testamento com 39 livros, mais os 4 evangelhos, especialmente de Mateus, cara. Pedro foi importante para a propagação do evangelho àqueles que eram da circuncisão, ato cerimonial judaico que não precisa ser realizado por gentios. Quanto que Paulo, apóstolo dos gentios, foi pregador da incircuncisão. A igreja gentílica não está debaixo da lei mosaica e, portanto, não precisa cumprir esses ritos. Foi justamente por essas divergências culturais e cerimoniais que ambos se desentenderam em um dado momento. Estas 13 cartas são suficientes para a igreja se manter de pé no que tange aos aspectos teológicos, sociais e espirituais. Por isso que quanto mais você lê o Antigo e o Novo Testamento, fica mais claro que não há como misturar Israel e a igreja, cara. Judeus e gentios foram unidos na carne de Cristo no sentido da salvação, quando ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Daí, os judeus negaram o Messias, mas nós, gentios, abraçamos. Ou seja, a barreira de separação caiu aí, a partir do momento que tanto judeus quanto gentios creram em Jesus. Mas isso não tem nada a ver com os povos serem apenas um no sentido racial, galera. Vamos ser sinceros, né? Deus alcançou um rebanho gentil e inseriu no primeiro rebanho, que é Israel, entendeu? Como já falei no vídeo anterior, nós fomos enxertados neles e não eles em nós. Pois bem, você tem certeza que a igreja passará pela grande tribulação? Vamos ao texto. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, semelhante aos dias anteriores ao dilúvio, pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Aí veio o dilúvio e levou a todos. De igual modo será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será levado e outro será deixado. Estando 2 trabalhando, uma será levada e outra será deixada. Vigiem, pois vocês não sabem a que horas virá o vosso Senhor, mas considerem isto. Se o pai de família soubesse a que horas da madrugada viria o ladrão, vigiaria a casa e não a deixaria ser arrombada. Por isso estejam atentos, pois o Filho do Homem virá no momento em que não esperam. Quem é aquele servo leal e prudente que seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Feliz o servo que foi encontrado servindo bem quando o seu senhor voltar. Em verdade lhes digo que o porá sobre os seus bens. Mas se o servo mau disser no seu coração, o meu senhor não virá agora, e começar a espancar seus conservos, comendo e bebendo com bêbados, será surpreendido com a vinda do seu senhor no momento em que não imagina. Então será separado e destinado à parte dos hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus falou que os dias que antecederiam sua vinda seriam como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ora, para que o juízo de Deus através do dilúvio se iniciasse na terra, se faria necessário Noé e sua família primeiro entrarem na arca. Eles precisavam estar a salvo, cara. Eles não poderiam estar no meio do dilúvio para serem salvos durante o juízo de Deus. Eles tinham que estar seguros para que finalmente então começasse a chover. Simples isso, não é verdade? Jesus aqui fala do harpazo, arrebatamento da igreja de forma oculta, pelas razões que já falei no início do vídeo. A igreja ainda não havia sido revelada. Como você acha que o mundo estará nos dias antes do arrebatamento? Você acha que no dia do arrebatamento o céu estará o quê? Azulado, sol radiante, o dia vai ser lindo?
flores desabrochando, borboletas voando, pássaros cantando, fundo musical de violinos? Ou será que o mundo estará tenso, preocupado, choroso? Ah, claro que não. Dessa maneira, ninguém seria apanhado de surpresa conforme o texto que lemos, cara. Jesus está falando de uma vida normal. Todos trabalhando, vivendo, namorando, casando, comendo, bebendo e etc. Meu amigo, isso aqui é vida comum. São traços de uma sociedade normal em pleno funcionamento. Agora você quer saber qual será o quadro dos 3 últimos anos e meio de grande tribulação? Meteoros caindo, sol escurecendo, pessoas se escondendo em cavernas, a temperatura da Terra subindo 7 vezes mais, tsunamis destruindo países, a lua vermelha como sangue e 1/3 da população mundial morta em razão de todos os juízos apocalípticos. Aí eu te pergunto, se a igreja será arrebatada apenas no final da grande tribulação, como é que o mundo estará tão tranquilo e dentro das suas normalidades como nos dias de Noé? Ah, meu Deus, com todo esse caos instalado, você acha mesmo que as pessoas já estarão preocupadas em comer, beber, casar e dar-se em casamento, cara? Onde é que se encaixam os dias de Noé no meio de todo esse caos da grande tribulação? E fala, cara, tem lógica isso? Isso entra na sua cabeça? É aqui, no versículo 38 de Mateus 24, que toda a teoria pós-tribulacionista é lançada por terra. Meu amigo, serão 7 anos de fome. Ninguém poderá comprar ou vender nos dias do anticristo. E como é que 8 bilhões de pessoas no mundo sobreviverá todo esse tempo sem comer, cara? Explica isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos conjecturar o seguinte. Vamos dizer que desses 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão se negue a aceitar a marca do anticristo e morra de fome dentro de algumas semanas ou meses, beleza? Aí eu pergunto a você, sobraria algum cristão vivo para ser arrebatado no final da grande tribulação? Me mostre que igreja é essa que incrivelmente ainda estará viva no final da grande tribulação, que eu passo a ser pós-tribulacionista agora. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados para as nuvens a encontrar o Senhor nos ares, disse o apóstolo Paulo. E agora? Explica isso aí também, man. Como é que você vai viver 7 anos sem comer e sem beber? Mas voltemos ao texto. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Aí veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Cara, somente um arrebatamento antes da grande tribulação se encaixa dentro desse versículo que eu acabei de ler. Se a vinda do Senhor será um evento único de apenas uma fase, como os pós-tribulacionistas acreditam, como explicar que a sua vida será imperceptível? Observe, Noé entrou na arca e não o perceberam. O que é que eu falo aqui, cara? O que é que eu falo? Meu amigo, isso aqui é arpazô. Jesus está falando do arrebatamento de forma oculta, porém cristalina, cara. A nós foi dado saber os mistérios do reino dos céus. Jesus sabia que teríamos inteligência suficiente para perceber as revelações do texto. Quando a igreja finalmente for tirada da terra, ninguém vai perceber. E só depois que ela sair do mundo e entrar na arca, é que o dilúvio, grande tribulação, virá sobre o mundo, velho. Nos versículos 40 e 41, Jesus prepara o terreno para o que seria dito por ele mesmo, um pouco mais à frente no capítulo 25 de Mateus, sobre as 10 virgens. Estando 2 no campo, um será levado e outro será deixado. Estando 2 trabalhando, uma será levada e outra será deixada. Nesse texto, nós temos 50% de resgatados e 50% deixado para trás. Do mesmo jeito que 50% entra para as bodas do Cordeiro e outros 50% fica de fora na parábola das 10 virgens. Jesus aqui revela a nação de Israel e a igreja usando 2 exemplos, um masculino e um feminino. No exemplo masculino, a igreja entra como corpo e Israel entra como povo. Por isso que ele diz, um será levado e outro será deixado. No exemplo feminino, a igreja entra como eclesia, palavra feminina. Israel entra como nação. Por isso que ele disse, uma será levada e outra será deixada. Entendeu, meu querido? Ele aqui não falava de sexo ou de pessoas individuais, mas sim de 2 grupos de pessoas, gentios e judeus, os que vão e os que não vão. A igreja sobe porque creu no Messias, os judeus ficam na grande tribulação porque não creram. No versículo 43, observa só,
Mas considerem isto: se o pai de família soubesse a que horas da madrugada viria o ladrão, vigiaria a casa e não a deixaria ser arrombada. Isto aqui está em conexão com o capítulo 16 e versículo 15 de Apocalipse. Eis que venho como ladrão. Novamente, Jesus faz referência à sua vinda oculta. Isso aqui não é parousia, a aparição de Cristo cavalgando sobre as nuvens com poder e grande glória. Aqui é harpazô, meu amigo. Arrebatamento. Ladrão não avisa quando vem. Beleza? Em que tempo se dará o arrebatamento da igreja, ninguém sabe. Jesus disse que nem os anjos, nem ele mesmo saberia, mas unicamente o Pai. Ressaltando que Jesus fala isso respeitando os limites humanos, afinal ele estava dentro de um corpo de carne. A revelação do arrebatamento foi dada abertamente à igreja através do apóstolo Paulo. Porém, não sabemos com exatidão quando será. Jesus deixou apenas pistas do que antecederia esse evento. Já a aparição de Jesus sobre as nuvens está explícita no capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Acompanhe comigo. E a partir do momento em que o sacrifício contínuo do templo foi interrompido e iniciada a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Feliz aquele que espera e chega até 1335 dias. Entendeu a mensagem do Senhor Daniel aqui, meu querido? Quando 9:27 de Daniel e Mateus 24:15 chegarem, basta contar 1335 dias, que equivalem a 42 meses de 30 dias ou 3 anos e meio, e o Senhor aparece para resgatar Israel da mão do anticristo. Aí sim se cumpre a parousia, vinda do Senhor a olho nu. Basta só que os judeus entendam a profecia de Daniel e a recomendação de Jesus. E para os crentes que acham que estarão aqui na grande tribulação, eu quero deixar este aviso. Meu amigo, você que vai ficar na grande tribulação, observe só, quando o anticristo quebrar o pacto com Israel, aí você começa a contar 3 anos e meio, e aí finalmente Cristo volta. Exatamente no fim da grande tribulação que você tanto aguarda, beleza? Eu desejo a vocês uma boa grande tribulação. Como é que a igreja subirá apenas no final da grande tribulação, se o Senhor virá com milhares dos seus santos cavalgando sobre as nuvens do céu no final dela? Se isso não for contradição, alguém aí, por favor, me diga o que será. É por isso que ele diz: portanto, estejam atentos, pois o Filho do Homem virá no momento em que não esperam. Isso aqui é harpazô e não parousia, beleza? Jesus continua os versículos seguintes e conclui dizendo: mas se o servo mal disser no seu coração, o meu senhor não virá agora, e começar a espancar seus conservos, comendo e bebendo com bêbados, será surpreendido com a vinda do seu senhor no momento em que não imagina. Então será separado e destinado à parte dos hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muita gente pensa que isso aqui é inferno, mas se engana, inferno é muito pior, cara. Isso aqui é grande tribulação mesmo, meu amigo. Será exatamente o que farão aqueles que estiverem sendo castigados pelas pragas do Apocalipse. Eles chorarão e rangerão os dentes. Meus amigos, concluindo, em algum momento me diga, eu dei algo fora das escrituras aqui para vocês? Houve alguma heresia no que foi exposto? Ainda há alguma dúvida na sua mente sobre o arrebatamento bíblico? Caso tenha restado alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo e na medida do possível a gente responde, beleza? Ou então assista o início da série sobre Mateus 24 nos links que vou deixar aqui abaixo na descrição, tá certo? Se você acha que vai ficar aqui para encarar o anticristo e a grande tribulação, fique à vontade, mas garanto que se você andar na linha, poderá ser surpreendido e arrebatado antes mesmo da manifestação do Apocalipse, e verá com alegria o quanto esteve enganado. E Deus queira que assim seja, cara. Afinal, não queremos que ninguém se perca e tenha o desgosto de passar a vida aqui na grande tribulação. Não faz sentido, cara. Não faz sentido um cristão ter que passar por isso. Meus amigos, agradeço a sua atenção. Espero ter ajudado, tá certo? Peço desculpa pela quantidade de vídeos. O assunto é longo e eu tentei resumir muito, mas existem informações que não podemos deixar passar. Um dia eu até fiquei confuso também sobre a vinda do Senhor e cheguei a tremer na base quando li a Apocalipse e vi os santos sendo perseguidos pelo anticristo. Mas bastou procurar um pouco mais e fui elucidado pelas escrituras. Aí finalmente cheguei à conclusão que o arrebatamento é tão certo quanto o dia de amanhã. Jesus vai voltar ocultamente para buscar a sua igreja e Paulo confirma isso, cara.
Deixa essa agonia de grande tribulação para os pós-tribulacionistas. Tu, porém, vai até o fim. É brincadeira, galera. Tô brincando. O versículo não tem nada a ver com o contexto aqui, mas até que caiu bem. Bom, o que nos resta é apenas aguardar esse dia para entrarmos nas bodas do Cordeiro e voltar em seguida com o Senhor liderando o seu exército de santos. Amém? Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até a próxima semana.